Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas e está começando mais um vídeo aqui hoje, galera. Hoje eu vou estar falando sobre um anime que fala a respeito de democracia e como esse anime pode colaborar com um processo que está acontecendo no nosso país, um processo político que é extremamente importante para o futuro do país. Então, se você quer saber um pouquinho sobre esse anime e como ele pode te influenciar de maneira extremamente positiva, independente de qual o seu lado político, confira o vídeo depois da abertura. Então, pessoal, independente de eu ter um ponto de vista político, tá, e me posicionar de uma certa forma e defender certos ideais, eu não vou debater nada sobre pontos de vista políticos aqui, tá? Eu vou ser totalmente neutro e vou falar sobre democracia, sobre o processo democrático e o quanto isso é importante e o quanto é importante a gente respeitar as pessoas que pensam diferente. Então eu não vou estar expondo aqui a minha opinião política, mas sim eu quero que vocês entendam que é importante a gente entender os dois lados, tá? É importante a gente se colocar no lugar dos outros e principalmente respeitar. E o Gatchaman Crowds nos ensina muito sobre isso. Bom, galera, o anime que eu vou falar aqui hoje é mais especificamente a segunda temporada de Gatchaman Crowds, tá? Que é o Gatchaman Crowds Insight, que vocês sabem que eu amo demais esse anime, tá? A primeira temporada é muito a respeito de pessoas tóxicas e amor próprio. Eu acho que a primeira temporada ela entra muito nessa vibe. Mas a segunda temporada ela entra muito numa vibe de sociedade, de como uma sociedade é construída, de como os líderes são eleitos. Então isso tudo a gente vai encontrar na segunda temporada de Gatchaman Crowds. E a gente tem um processo democrático rolando no anime, cara. E o processo democrático que no anime tem diversas analogias que elas, tipo assim, pregam diversos problemas, pontos negativos e pontos positivos de uma democracia, tá? Então eu vou falar de 3 tópicos em específico desse anime. O primeiro é que a democracia depende de você, tá? De você que está assistindo esse vídeo. O segundo é para não acreditar cegamente em um líder. E o terceiro tópico que é respeito, liberdade e empatia. Eu vou falar um pouquinho dessas 3 coisas e como isso é extremamente importante para o cenário atual do nosso país, tá? Bom, galera, vamos lá. Eu vou começar pelo democracia depende de você. E por que a democracia depende de você? Em Gatchaman Crowds a gente tem uma entidade cósmica ali chegando na Terra, né, que é a Gelsadra, que é uma alienígena que vem lendo as emoções, sentimentos das pessoas, né, e ela tem uma resposta positiva para toda e qualquer emoção que cada pessoa sente. E a partir do momento que ela demonstra essa positividade, né, para com todas as pessoas automaticamente começam a endeusar essa pessoa que recém chegou na Terra, né, como alguém que vai ter solução para todos os problemas. E não é diferente, cara. A personagem começa a atender todo mundo num grau absurdo, sabe? Começa a dar pra todo mundo o que as pessoas querem, começa a fazer votação pública pra todas as decisões importantes do país e, no final das contas, acaba levando uma eleição, né? Acaba ganhando pra se tornar primeira-ministra ali do Japão. E aí, o que tem de errado nessa situação, né? A Alien veio lá do espaço como uma salvadora, deu a toda a população o que eles queriam. Então, qual o problema da gente eleger um Alien como líder? Obviamente, a gente não procura saber a respeito desse alien mais a fundo, né? A gente tá simplesmente elegendo alguém que apareceu do nada. Então, por isso eu quero dizer pra vocês que a democracia depende de vocês. A Gelsadra foi boa no começo, tá? Ela, inclusive, gerou problemas que nem ela saberia controlar, tá? Mas já a gente vai entrar nesse problema. Primeiramente, eu quero falar sobre um lance que rolou muito. A pessoa acredita muito no que é dito, tá? Todo mundo acredita no que é dito nos debates eleitorais, todo mundo acredita no que os candidatos falam na televisão e ninguém procura pesquisar na internet, que é o básico do básico, para ver quais dados são verdadeiros e quais dados são falsos, tá? E assim, a maioria dos candidatos solta muitos dados que são incongruentes, cara. Você tem que procurar pesquisar sobre isso para poder saber qual candidato está dizendo fato e qual que não tá? Isso é extremamente importante mesmo, tá? Então a democracia ela depende de você nesse nível, ela depende totalmente de você. No anime Gatchaman Crowds não foi diferente. Eles acreditaram num salvador, acreditaram no Messias que chegou ali para poder salvar geral, entendeu? E isso foi um erro tremendo, tá? Isso foi um erro tremendo que vai entrar na nossa segunda opção, que é não acredite cegamente em um líder. E por que você não deve acreditar cegamente em um líder? Normalmente todos os políticos são humanos, cara, tá? Você não vai encontrar um político não humano, a não ser que seja igual Gatchaman Crowds, que você encontrou um político alienígena e mesmo assim não deu certo, tá?
Mas todos os políticos são humanos e eles estão suscetíveis a erros, tá? E alguns políticos, por viverem muito nesse meio, eles já estão acostumados a falar lorotas e mentiras o tempo todo, cara. Então é extremamente importante você não acreditar e defender cegamente um líder, tá? Tem muita gente que chega a um ponto de ficar tão obcecado que tomaria uma bala, entraria na frente do cara assim pra poder salvar, acreditando que vai salvar a humanidade se salvar o candidato dele, entendeu? Então tem gente que é muito obcecada. É um ponto extremo e a gente não pode ser assim, tá? E por isso que eu quero falar com vocês por que é importante a gente ver o outro lado. É importante a gente ver o outro lado pra gente ter empatia, pra gente entender como o outro pensa, entendeu? É justamente isso, eu não quero entrar muito no aspecto religioso aqui, mas é justamente isso que Jesus ensina a gente procurar entender e ouvir as outras pessoas, tá? Não é simplesmente julgar e falar que a pessoa tá errada e ponto final. Como é que você vai amar algo que você não entende? Algo que você não procura saber como que funciona? Então é muito importante a gente entender o outro lado. Eu vou falar mais sobre isso no terceiro tópico, mas eu quero reforçar uma coisa aqui no segundo tópico, né? Que é você não acreditar cegamente num líder, que é justamente esse fato, cara. Pesquisa o background do seu candidato, tá? Pesquisa tudo que ele fez na história dele, quem ele é, da onde ele veio, quais propostas ele conseguiu aprovar no Congresso, quais ele não conseguiu. Então procure entender melhor como que funciona toda essa política em volta desse candidato, tá? É muito importante isso, muito importante mesmo. Engagement Crowds não teve essa iniciativa e isso gerou um grave problema, né? Quando as emoções ali que a Gelsadra tentava amenizar, tentava dar às pessoas tudo que eles queriam, né? Tentava engolir as emoções ruins, isso uma hora explode. E quando isso explode, geram uns seres chamados kills, que eles literalmente estão ali para as pessoas que não pensam mais, que não raciocinam mais, tá? Sabe? Quando você chega num ponto que você não consegue mais pensar, que você simplesmente acredita cegamente no candidato e você não consegue mais raciocinar, você se tornou dependente emocional, dependente em tudo da sua vida do candidato. A sua vida agora é aquele candidato, sua vida não existe além daquele candidato, além da visão política dele. Então isso é um erro gravíssimo, isso gera os kills no Gatchaman Crowds, que nada mais é do que uma analogia à polarização política, tá? Os kills, eles são uma analogia muito incrível mesmo, à polarização política em nível extremo, vamos botar assim. Porque eles chegam no ponto que, tipo assim, geral aprovou uma proposta. E os kills iam lá, eles aprovavam e quem não aceitava a proposta simplesmente devoravam a pessoa, entendeu? Então, tipo assim, se você não aceitou a proposta, você some, cara, você morre, você é destruído, entendeu? A gente não aceita você. E isso é o ponto mais extremo da polarização, e é isso que não pode acontecer de maneira alguma na democracia, tá? A gente tem que ter muito respeito pelos outros, empatia pelos outros e procurar entender o ponto de vista das outras pessoas e por que elas acham que aquilo é correto. E isso vai entrar no terceiro ponto, que é respeito, liberdade e empatia. A primeira dica que eu quero dar pra vocês no processo democrático é, cara, segue 3 canais, pode seguir mesmo, pode se inscrever mesmo, tá? Em 3 canais de direita e 3 canais de esquerda. Faça isso, não deixe de fazer isso. E assista vídeos, cara. Assista vídeo desses caras falando da esquerda, falando da direita, entendeu? E assista com a sua consciência limpa, não assista com a mente fechada. Por que isso é importante? Justamente para você não ficar estagnado, sabe? Para você não ficar alienado com um lado específico. Você precisa procurar entender o outro lado para você poder respeitar o outro lado. E além disso, se você quer liberdade de expressão para poder falar sobre seus ideais, né, o seu ponto de vista, você precisa entender sim o ponto de vista da pessoa que pensa diferente de você. Isso é empatia, se colocar no lugar da pessoa, que é uma coisa extremamente importante, né? E isso é pregado em muitas religiões como algo extremamente positivo, a empatia, de você procurar se conectar com o próximo, você procurar entender o próximo, independente da religião que você siga, né? Ou mesmo se você for ateu, isso é sempre um ponto positivo, procurar entender a outra pessoa. E em sociedade isso é extremamente importante, tá? A gente precisa muito se colocar no lugar dos outros, muito mesmo. E só assim, cara, a gente consegue ter essa liberdade de expressão, para você expor seus pontos de vista, os seus ideais, e ainda assim ser respeitado, o que não tá rolando hoje no Brasil, sabe? A galera tá partindo muito pra ignorância, pro ódio, e isso é terrível, cara. A gente não pode deixar isso tomar conta do nosso país. A gente não pode deixar o ódio prevalecer, tá? A gente tem que respeitar o ponto de vista das outras pessoas, a gente tem que ouvir o ponto de vista das pessoas. Tem gente que simplesmente não quer dar ouvidos, acha que tá certo e ponto final. Não é assim que funciona, cara. Né? Na democracia não tem o mal e o bem, não. Na democracia tem um lado e o outro lado, sabe? E não existe esse lance de mal e bem, pode ter certeza. Todo democrata, todo presidente democrata, todo candidato que tá lá, ele tem um lado bom e um lado ruim, tá?
nenhum deles é perfeito, nenhum deles é totalmente bom ou totalmente ruim. Então a gente tem que entrar muito nessa vibe de respeitar, tá? De se colocar no lugar do próximo. Isso é extremamente importante para a democracia. Então, galera, quem acompanha o canal há mais tempo, né, já sabe quais os principais ideais que eu defendo aqui no canal, né? Inclusive o principal deles de todos, que é a igualdade. Né, então já vai manjar ali que o meu posicionamento político é mais ou menos ali alinhado com o da Atsuko Kagari, né, de Little Witch Academia. Pra quem viu esse anime já tá manjando. Bom, galera, então é isso que eu queria estar trazendo aqui pra vocês hoje, né, um vídeo sobre democracia. Eu tentei ser o mais neutro possível nesse vídeo, né? Quem acompanha o meu canal já deve saber mais ou menos como é o meu posicionamento, mas eu deixei tudo bem neutro aqui pra vocês, né? Mas aí vocês podem refletir um pouco sobre tudo isso que eu falei, né? Sobre todas essas questões de se colocar no lugar do outro, inclusive pra não ficar alienado, porque é importante, tá? E é isso, cara, isso que eu queria estar trazendo aqui pra vocês, né? Pensem, reflitam, leiam o plano de governo dos seus candidatos, tá? Leiam de todos eles. E procure entender, cara, a história política de cada um, entendeu? Pelo que cada um luta, né? Procure entender, tenta refletir isso da melhor maneira possível, sempre colocando o amor em primeiro lugar, que o amor é a coisa mais importante que existe, não só para si próprio, como também para toda a sociedade. Então é isso que eu queria estar trazendo para vocês aqui hoje. Assista Gatchaman Crowds, tá? A primeira e a segunda temporada, né? Mas aqui dando foco, um ênfase maior na segunda, que trata muito de política. Então é isso, muito obrigado por assistirem e sayonara, vejo vocês no próximo vídeo e até lá.